Então, para os aros horizontais, eu vou usar arame. Eu vou começar costurando uma fita de um tecido grosso qualquer. Aqui eu estou usando algodão. E esse aqui ele tem 9 centímetros de largura. Então eu vou costurar ele na máquina, vou costurar ele assim e colocar as pontinhas para dentro, assim. Essa é a fita que eu vou usar para suportar os arames na horizontal. Eu estou usando um tecido aqui, ele é branco, mas ele tem esses desenhinhos aqui. Mas você pode usar um desenho, um todo branquinho. Eu, no caso, estou usando esse aqui com desenhos, com esses desenhinhos. Mas você pode usar o que você tiver. Então, é só dobrar e costurar. Como você pode notar, ele tem mais ou menos, vai sobrar um dedo. Então, já já você vai descobrir por que precisa sobrar esse dedinho aqui. Depois que a gente colocar o arame, a gente vai usar a parte que sobra para grudar nas faixas verticais. Bem, eu cortei o arame sobrando um pouquinho de cada lado, mais ou menos uns 4 dedos sobrando de cada lado. Eu vou encapar o arame com o pano. E eu vou pedir ajuda aqui que eu não consigo fazer sozinha. E aí eu vou sair enrolando na volta, puxando com bastante vontade. E aí eu vou enrolar ele bem enroladinho, para ter certeza que eu não vou me machucar nesse arame, ou qualquer pessoa que estiver usando. Eu vou encapar ele direitinho com fita crepe. Eu vou deixar ele bem grossinho mesmo, de maneira que ele não machuque ninguém. Aí eu vou colocar de volta meu paninho aqui. E eu vou costurar com uma agulha essa parte aqui todinha. Então eu vou puxar um pedacinho por cima do outro. Eu dei sorte que um lado ficou maior que o outro. E ele vai encaixar dentro. E aí eu vou costurar bem costuradinho aqui, bem forte. Os últimos 2 aros de arame, eles precisam ter entre eles um pedaço de pano. Então eles vão formar uma saia. Os 2 últimos de baixo, essa saia, que é formada pelos 2 arames, ela tem 20 centímetros de largura. Eu já dobrei aqui de um lado, de outro, costurei aqui e aí a gente vai colocar um arame em cada pontinha até o fim. Aí. Porque ele tá encapado, eu só vou deslizar até aqui. Os 2 lados. E aqui eu tenho todos os aros que eu vou usar. Então, eu tenho aqui a faixa da cintura e todas as outras. Essa faixa da cintura, para fechar, eu tenho aqui 2 tipos de ganchinho. Bem aqui, você tem 2 opções, aí você escolhe. Eu optei por colocar esses aqui, que aí eu tenho 2 opções. Posso colocar bem na pontinha ou posso colocar um pouquinho mais para dentro aqui. Eu dividi cada aro por 6. Eu tenho ao todo 6 metros de fita, porque cada uma delas tem 1 metro. Isso é pro meu tamanho, que eu sou baixinha. Se você for um pouco mais alta, vai ter que ajustar isso aí.
Eu vou usar para isso uma caixa de alfinete e uma régua. Então eu vou pegar minha régua, vou encostar aqui e vou puxar. Essa régua aqui, ela tem 3 centímetros de largura. E aí eu vou encostar do outro lado, eu vou puxar também. E eu vou fazer uma prega a macho. O cálculo que vocês precisam fazer para calcular a quantidade de tecido que vocês vão usar aqui é um tantinho complicado. Eu recomendo que você faça no Model, porque no Model, além de você ter essa receita todinha que eu estou dando aqui, você também tem a metragem de tecido necessária e todos os tecidos e aviamentos que você vai usar para fazer esse modelo. Aqui você não precisa se preocupar se tá um pouquinho maior, se tá um pouquinho menor, não tem problema. Por quê? Porque depois a gente vai franzir, então não vai fazer diferença nenhuma, porque isso aqui depois ele vai ser franzido. O importante é você não deixar uma prega passar por cima da outra. O ideal é que você deixe ela encostadinha assim, olha. Encostadinha assim, olha, uma na outra, tá? Para colocar o elástico, eu vou dividir ele em 4 partes. Vou dividir ao meio, vou colocar um alfinete e vou dividir ao meio de novo e vou colocar outro alfinete. Eu vou fazer a mesma coisa com o meu tecido. E eu vou dividir ao meio e aí eu já vou deixar ele pronto para costurar. Então, vou encostar o elástico aqui, vou colocar o meu alfinete na ponta e eu vou fazer isso em todo o restante das medições que eu fiz. Agora eu vou esticar o elástico e eu vou passar de novo uma costura aqui. Então, para isso, eu vou usar o meu ponto de calcinha e ele é o melhor ponto para se colocar um elástico. Não só na calcinha, mas qualquer elástico que você for colocar. Estica. E manda ver. E é assim que ele vai ficar depois. Com esses pontinhos aqui, ó. Em zigue-zague. Eu gosto de fazer os alinhavos em cores contrastantes, porque depois você vai costurar, e aqui eu vou costurar obviamente com linha branca, e na hora de tirar os alinhavos fica muito mais fácil se eles gritarem pra você: oi, tô aqui! Já experimentei, já fiz as correções, como dá pra ver, olha, sobrou um dedinho. Aí como eu fiz no Model, foi muito simples, só sobrou um dedinho aqui, um aqui embaixo na cintura. Por quê? Porque a gente projetou o Model para ele sobrar um pouquinho. E essa sobra é uma sobra de segurança. Então, provavelmente, quando você for fazer os seus modelos, talvez sobre um tantinho. Na hora de costurar, é importante passar a sua roupa. Principalmente quando a gente faz o decote princesa, que ele fica meio enrugadinho quando a gente costura. Mas quando a gente passa, ele fica assim, ó, perfeito. O zíper tem um jeito especial de pregar ele. Eu vou deixar um pedacinho aqui, que é o pedacinho do acabamento, aonde a gente vai dobrar depois. Eu uso alfinete, mas se você não tiver muita experiência, sugiro que você alinhave mesmo. Eu começo ele com ele fechado. Aí eu vou colocar um lado, aí vou encostar ele aqui, vou colocar o outro lado. A partir daí, eu já posso abrir ele, já posso separar. Na hora de costurar, tem um truque. Você vai sempre costurar daqui para cá, ou seja, do começo do zíper para frente, porque se você de repente fizer do outro lado, e se você fizer para lá ou para cá, o tecido pode mexer, pode esticar e aí ele pode ficar de repente assim. Então, por isso que a gente vai começar a costurar sempre de cima para baixo. Eu estou usando aqui o molde de uma blusa simples. E eu vou cortar na parte da renda
que é toda branquinha. E agora eu vou tentar costurar o mais delicadamente possível uma parte na outra. O ideal é que você use uma linha invisível. Como eu saí para procurar e não consegui, eu estou usando uma linha branca. Aqui são 6 metros de tecido de renda. Eu dividi os 6 metros em 4 pedaços. Ou seja, isto tudo vai ter que caber aqui em cima desse cós aqui. Ou seja, eu vou ter que colocar tudo isso em cima desse pedacinho de cós aqui, que eu também dividi em 4. Eu acho que é melhor fazer prega, não vou conseguir franzir não. E essa aqui é a minha supervisora, olha. Ela veio ver se eu tô trabalhando direitinho. Não é mesmo?